Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos juntos mais uma vez, mais uma semana juntamente com vocês, para estarmos estudando mais um assunto da Escola Bíblica Dominical. Como vocês já me conhecem, estou com vocês toda semana aqui postando as nossas aulas de apoio a nossas lições bíblicas dominical, as lições da Escola Bíblica Dominical. O tema que nós estamos estudando, para ficar aqui claro, para aqueles que estão chegando agora, que estão acompanhando o nosso canal, aqueles que começaram a acompanhar agora, que não tem ainda a sua lição e ainda não sabe, mas o tema da nossa lição, das nossas lições, são as obras da carne e o fruto do Espírito. Então nós estamos estudando sobre esses detalhes aqui, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, nós como cristãos temos que ser frutíferos, temos que dar frutos. A carne, ela pende para as coisas carnais, mas o Espírito, ele pende para as coisas do Espírito. Então, esse tem que ficar bem claro na nossa mente. Para você que é cristão, que tem verdadeiramente o Espírito Santo, você tem que estar baseado nos frutos do Espírito. Vamos estudar a respeito disso. E desde já eu quero te agradecer você que está aí conosco, nos assistindo, você que está verdadeiramente nos acompanhando, que tem visto as nossas aulas, que tem gostado, que tem deixado seu like lá. Muito obrigado pela sua cooperação. Continue conosco, nos acompanhando, porque é você que faz esse canal acontecer. É você que faz essas lições elas ser aí uma bênção. Estamos aqui para passar aquilo que nós verdadeiramente entendemos, aquilo que o Espírito Santo colocou em nós e aquilo que nós compreendemos em leitura aqui da lição, leitura da Bíblia. Mas é você que faz esse canal acontecer, porque se não fosse a tua presença, nós não estaríamos aqui persistentemente passando essas aulas. Mas então vamos lá, muito obrigado por você estar aí conosco, os nossos amigos aí que têm nos ajudado, também quero agradecer a vocês. Continue conosco aí, enquanto vocês assistem as nossas aulas, eu assisto a aula também de vocês, estou aprendendo também com vocês, amém? Então Deus abençoe pela cooperação. Mas o texto áureo, já entrando aqui na lição, o texto áureo, ele nos diz assim: alegrei-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Romanos capítulo 12, verso de número 12. Então olha só, o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos romanos, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. É um ponto interessante. Nós vamos estudar a respeito da paciência e a dissensão. Muito corriqueiro esse tema, muito corriqueiro esse tema nos dias de hoje. Estamos passando por isso. Nós passamos 24 horas por isso. Até dormindo, acredito que até dormindo, a nossa paciência é provada. Até dormindo a nossa paciência é provada. Mas continuando aqui, a verdade prática nos diz assim, a paciência como fruto do Espírito é um antídoto contra a ansiedade e as distensões. E as dissensões, a paciência como fruto do Espírito é um antídoto contra a ansiedade e as dissensões. Então, nada melhor do que quando você está ansioso, você ter paciência. Por quê? Porque a paciência faz com que nós verdadeiramente colocamos os nossos neurônios para funcionar e pensamos antes de agir. Porque o que acontece nos dias de hoje é você agir primeiro e pensar depois. Aí é tarde. Depois que você fez, é que nem aquele ditado que diz, não adianta chorar depois que o leite foi derramado. Então esse é interessante você saber. Então, paciência, tranquilidade para você poder tomar as decisões antes de agir, porque depois que agir, aí já não tem mais jeito. A leitura bíblica em classe se encontra em Tiago, no capítulo 5, verso de número 7 a 11. Vou correr aqui, que é um tema fácil, um tema fácil de compreensão. Então, para nós sermos breve,
e concluir com uma facilidade ainda melhor. Vamos lá, 7 a 11, Tiago 5, verso 7 a 11, que diz assim, ó: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Verso 10. Meus irmãos, tomais por exemplo de aflição e paciência os profetas que foram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então é maravilhoso. Você vai ver que o apóstolo Tiago, ele faz aqui uma analogia entre a paciência e aqui o lavrador, né? Ele vai falar a respeito disso. Sede, pois, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Então olha só, o lavrador, quando ele pega a semente, a primeira coisa que ele faz é jogar aquela semente na terra, e ele tem que ter o processo de espera. Por quê? Porque não é da forma que nós queremos. Jogamos a semente na terra e ela, porém, já no mesmo instante já nasce, já cresce, já dá fruto e você já se alimenta na mesma hora. Não, existe um processo, né? Existe um processo aí. A única passagem, né? A única passagem que eu vi a Bíblia falar a respeito, né? Foi ali quando o profeta foi mandado a Nínive, né? O profeta ali foi mandado a Nínive, aí ele questiona a Deus pelo que Deus tinha feito na cidade, né? Aí depois o que acontece? Ele vai para um certo lugar e deita ali num lugar e Deus faz crescer uma bolboreira. Então ali foi coisa rápida, foi coisa de um dia para o outro. Ela cresceu, ela fez sombra e ele ficou ali deitado sobre ela. Mas aí no outro dia o Senhor já cortou ali, né, aquela bolboreira e ela morreu. Aí ele questiona: mas Senhor, por que o Senhor fez isso? Então olha só que coisa interessante, mas aqui dentro desse processo a qual nós queremos compreender aqui é que há um processo, há um tempo de espera. Esse tempo de espera quem nos dá é o natural, é aquilo que Deus criou, a natureza ela faz isso. Por quê? Porque você sabe que a semente ela tem um processo para poder crescer, nascer, crescer e dar fruto. Então você tem que esperar pacientemente para que você possa aproveitar daquele fruto. Então a mesma coisa somos nós. Há momentos na nossa vida que nós temos que ser pacientes. Se não a todo momento. Por quê? Porque a todo momento a nossa paciência é provada. Vamos lá, aqui na introdução. A introdução vai dizer assim, ó: a impaciência é uma das características da vida moderna. As pessoas, a cada dia, estão mais ansiosas, o que contribui para o aumento das dissensões. Basta ler os noticiários para vermos casos de brigas e confusões. Muitos desses casos acabam em tragédia em famílias destruídas. Por isso, podemos de imediato perceber a relevância da lição de hoje para os nossos dias. Estudaremos a respeito da paciência como fruto do Espírito e as dissensões como obra da carne. Então, enquanto a paciência ela é um fruto, né? Ela é um fruto que nós, como árvores aqui na simbologia dado aqui, ela é um fruto que nós, como árvores frutíferas, devemos produzir. Já a dissensão,
ela é uma obra da carne, ela é algo também, ela é algo também que faz parte da natureza caída. Então, aquele que está na carne, automaticamente ele não vai dar fruto espiritual. Então aquele que está na carne, ele não vai dar fruto espiritual. Por quê? Porque ele está baseado nas obras da carne. Mas aquele que verdadeiramente está no Espírito, ele vai fazer o quê? Dar frutos, ele vai frutificar e vai ter a paciência, que é um dos detalhes aqui, ou do fruto, né, que o Espírito Santo ele quer que nós produzimos aqui. Então olha só, o primeiro tópico aqui ele vai falar assim, ó, paciência, ato de resistência à ansiedade. Olha só que coisa maravilhosa. Para você vencer a ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é aquela vontade de fazer acontecer. A ansiedade é aquela vontade que você tem de que as coisas aconteçam no tempo, no momento que você quer. Então isso é a ansiedade, é você querer se colocar no lugar de Deus, sendo que verdadeiramente nós somos criaturas e não criador. Quando você está no ato de ansiedade, você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, sendo que verdadeiramente quem nos dá o tempo? Quem criou o Cronos? Quem criou o tempo senão Deus? Então quem coloca a última palavra, eu sou desse seguinte pensamento. Deus ele dá a primeira palavra e a última palavra. Agora, e o meio? O meio somos nós. Então, dentre a primeira palavra, que é o alfa, e o ômega, que é a última palavra, o restante somos nós. Então, ali no meio, nós temos que fazer a diferença. Por quê? Porque a primeira palavra e a última quem dá é Deus. A primeira palavra de salvação e a última de condenação também é Deus. Então, você aceita a salvação ou você sofre a condenação, que é a última palavra de Deus. Então, olha só, temos que ter aí a paciência. Por quê? Porque ele é o ato de resistir aqui à ansiedade. Então, quando nós verdadeiramente estamos ansiosos para que as coisas que nós queremos que aconteça no momento que nós queremos, infelizmente, nós temos aí que saber que nós estamos entrando aqui pelo caminho aqui das obras da carne, porque a ansiedade ela também faz com que se torne aí algo a mais aí, porque o ansioso ele leva a outros caminhos, né? O ansioso ele faz com que aconteça outras coisas, amém? Então vamos lá, continuando aqui, vamos já dar aqui o nosso parecer, aí depois a gente já vai falar sobre alguns outros detalhes importantes aqui. Mas olha só, vamos falar aqui a respeito da paciência. Olha só, a paciência no original associa-se à ideia de longanimidade. Então isso tem que ficar bem claro. A paciência é o ato de você ser longânimo, ou é a atitude que você tem de esperar tranquilo, esperar com calma. Nós vamos entrar aqui no Salmo 40 para nós compreendermos aqui, mas continuando aqui para nós já entrar aqui no Salmo 40, que no hebraico significa pessoa vagarosa em irar-se. Olha só que coisa interessante. O longânimo, ele dá o entendimento de pessoa vagarosa em irar-se. Então a pessoa que é paciente, que é longânimo, ele não se ira fácil, ele não entra pelo caminho da ira, ele tem aquela tranquilidade de pensar antes de agir, como eu falei aqui. Olha só, é difícil de entrar no estado de ira, raiva ou rancor. O paciente aprende a esperar no Senhor, como o salmista Davi. Vamos lá, Salmo 40, para nós lermos aqui e compreender. Ele fala assim, ó, é um salmo bem interessante. É um salmo muito interessante, muito bonito e de conhecido, né, por todos, né? É um salmo aqui que todos conhecem. Ele fala assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo.
pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos os varões, muitos ouvarão, muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, você vai compreender que o salmista aqui, ele expressando essas palavras, ele vai falar assim, esperei com paciência, esperei com longanimidade, com tranquilidade, deixei na mão do Senhor as minhas ansiedades, depositei na mão do Senhor toda a minha ansiedade. Então você vai ver que aí ele entrega a sua ansiedade na mão do Senhor, né? Ele entrega na mão do Senhor e Deus o tira. Então você vai ver que em contrapartida da sua espera, Deus começa a agir agora aqui na vida do salmista. Então você vai ver, olha, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quando você está esperando verdadeiramente no Senhor com paciência, você consegue compreender que Deus, ele entende e ouve o seu clamor. E ele não somente ouve, ele também responde. Então você vai ver que o salmista, ele vai dizer aqui que o Senhor tirou ele, né? Tirou ele de um charco de lodo. Por quê? Porque ele estava se sentindo como se ele estivesse se afundando, ele estivesse ali num charco de lodo. E tirou também os pés dele de um lugar vacilante e coloca ali, porém, numa rocha. Então olha só que coisa maravilhosa aquele que é paciente, aquele que confia, que espera no Senhor. Continuando aqui, essa virtude nos capacita a manter o domínio próprio diante das pessoas. Então essa virtude de ser paciente, ela faz com que verdadeiramente as pessoas vejam que nós verdadeiramente temos o Espírito Santo em nós. Por quê? Porque a paciência, ela é o fruto do Espírito. Então o paciente, ele age de uma forma tranquila, nas suas decisões. Então olha só, um dos exemplos aqui que eu quero tomar, além do salmista Davi, que esperou com paciência no Senhor, é o exemplo de Paulo, né? Você vai ver aqui, o apóstolo Paulo nos dá testemunho desse acontecimento, quando discorre seu sofrimento por amor ao Evangelho, que você vai ver isso lá em Romanos, no capítulo 5, verso de número 3. Acompanhando aqui, Romanos capítulo 5, para nós entendermos aqui e já entrarmos, né, nos outros assuntos para nós encerrarmos. Romanos capítulo 5, você que tem sua Bíblia aí, acompanhe conosco. Romanos capítulo 5, verso de número... Romanos 5, verso 3... verso 3 a 8, que diz assim, Romanos 5, verso 3 diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então olha só, o que o apóstolo ele está tratando aqui? O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo que todas as tribulações a qual ele passou, ela trouxe algo maravilhoso para ele. O que as tribulações trouxe para o apóstolo Paulo? Trouxe aqui a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então, além da paciência que Paulo adquiriu conforme as tribulações a qual ele foi passando, ele adquiriu também experiência. E a experiência, a esperança. Então, quando você tem paciência, é porque você adquiriu, né? É porque você adquiriu com as tribulações, as dificuldades, as provas, ela é para cada um de nós sermos aprovados. Então eu usei uma alegoria, né, em uma discussão ou em um debate que nós estávamos tendo a respeito de
o aluno ele está na sala de aula, né? Ele está diante do professor, ou na universidade, ou ali na escola comum, ele está diante do seu professor. E ali o professor está aplicando uma prova a ele, está aplicando ali para que ele venha a ser aprovado. Então o estudante ali ele está sentado, né, diante do seu professor fazendo aquela prova. Mas olha só que coisa interessante. Esse estudante ele tem a certeza que o seu professor ele quer o aprovar. Ele tem certeza que o professor, se ele for bem, o professor vai o aprovar. Agora, se ele for mal, ele sabe também que o professor ele vai o reprovar. Então ele senta ali, ele mesmo que ele seja bom, ele tem certeza, né? Não é que ele vai esperar falar assim, não, mesmo se eu for bem na prova, o professor ele vai me aprovar. Não é nada disso. Ele sabe que se ele for bem, o professor irá aprovar. Então a mesma coisa é o Senhor. A mesma coisa é o Senhor conosco. Se você for bem, se você for bem nas provações, se você passar as provações de uma forma a qual aqui o apóstolo ele nos diz aqui, ele vai chegar do outro lado vitorioso. Ele vai adquirir experiência e vai a cada dia adquirir mais e mais esperança. Por quê? Porque a nossa esperança é verdadeiramente estar com Cristo. Então todas as provas é para nós termos certeza que nós iremos morar com o Senhor. Então olha só, continuando aqui, Paulo demonstra uma lista de sofrimento que ele passou por amor a Cristo, que está lá, você vai ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24, do 24 ao 30, que ele vai falar a respeito que ele sofreu, recebeu de judeus 5 quarentena menos 1, tantas vezes foi açoitado. Então Paulo vai passar uma lista do seu sofrimento. Então olha só, tudo que Paulo tinha passado também nos mostra a sua confiança e certeza que sua partida estava perto. Então olha só, além de todas as provações, a certeza que Paulo tinha era que ele estava esperando ali a volta de Jesus e que a sua partida estava perto. Então você vai ver isso lá em Filipenses, no capítulo 1, verso de número 20 ao 25. E terceiro aqui, Paulo também tinha adquirido experiência em meio a tanto sofrimento. Você vai ver isso também lá em Filipenses, no capítulo 4, verso de número 10 a 13, né? Que Paulo também demonstra toda a experiência que ele adquire. E o quarto e o quinto aqui ele vai falar assim, ó, Paulo também nos ensina que embora somos aprovados, passamos por dificuldades, nós temos a certeza que o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda e o Senhor está conosco. Embora ele tenha sido abandonado, você vai ver isso lá em 2 Timóteo, eu gostaria de ler, 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 6 a 17, aonde Paulo estava ali nas prisões ali em Roma. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 6, que vai dizer assim, o verso 6 diz assim, ó, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também envio Tíquico a Efeso. Quanto vieres, traz a capa que deixei em Troades, em casa de Carpo. Aí você vai ver que no verso de número 16 ele fala assim, ó, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. Aí o verso 17 fala assim, ó, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprido a pregação do Evangelho. Olha só, então você vai ver que Paulo, em meio ali
a todo o sofrimento que ele estava passando, mas ele tinha a certeza, Paulo tinha a certeza que o Senhor estava com ele. Então Paulo, ele verdadeiramente, ele tinha adquirido a paciência, a experiência, a esperança. Então Paulo, ele gozava ali dos frutos do Espírito. Por quê? Porque os frutos do Espírito estavam sobre ele estava dando fruto ali. Então, o que Paulo tinha era o desejo de partir, mas porém no mesmo capítulo ele vai falar no começo ali, no capítulo 1, ele vai falar de Filipenses, ele vai falar que ele tinha vontade de partir, mas o que prendia Paulo era o amor que ele tinha aos irmãos ali, ou às ovelhas a qual estava na responsabilidade dele. Então olha só, o sofrimento que exemplifica a cruz, olha só que coisa interessante, nós passamos por dificuldades e isso nos traz o exemplo da cruz. Aquele que não sofre, Paulo também fala isso para Timóteo, olha Timóteo, sofre pois comigo as aflições desse tempo, né? E combate comigo como um bom soldado. Então aquele que não leva a sua cruz, você vai ver aqui, aquele que não leva a sua cruz, verdadeiramente ele está abandonando, ele está deixando de lado para querer viver uma vida de gozo, de prazer aqui nessa terra, porque o próprio Jesus falou assim, aquele que quiser seguir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Isso você vai ver lá em Lucas capítulo 9, verso 23. Então se você quiser seguir Jesus, você não vai pensar que vai ser flores, que vai ser somente alegria, somente paz, essa teologia da prosperidade enganosa. Não, vai ser sofrimento, vai ser cruz. Cruz é sinal de sofrimento. Olha só, Pedro também nos mostra isso, também nos mostra que para servir Jesus, servir a Cristo, temos que carregar a cruz, carregar a nossa cruz. Então olha só, você quer seguir a Jesus? Toma a sua cruz e siga-o, não abandone a sua cruz. Não tire pedaço da sua cruz, por quê? Porque é ela que vai fazer com que você atravesse dessa eternidade, desse mundo aqui passageiro para a eternidade com Cristo. Então a tua cruz, ela é uma passagem para a eternidade com Cristo. Olha só, há dissensões agora. Nós vamos entrar aqui rapidinho, já encerrando, né? Já nós encerramos aqui, nós vamos entrar num detalhe importante aqui, A paciência e a ansiedade. Muitos cristãos vivem sofrendo por antecipação, pois se esquecem do que Jesus nos ordenou. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Olha só, Jesus estava falando a respeito dos ansiosos, viu? Não fique ansioso com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer. Por quê? Porque basta cada dia o seu mal. Então quando nós nos pautamos somente nas coisas dessa vida, automaticamente o que nós vamos alcançar é o tesouro aqui na terra. Então o que nós vamos alcançar é as coisas da terra. Por quê? Porque nós estamos sempre ociosos, ansiosos com as coisas dessa terra, correndo atrás, brigando, lutando para conquistar somente as coisas da terra. Mas Jesus, ele falou assim, olha, buscai primeiro as coisas dos céus, buscai primeiro, Mateus capítulo 6, buscai primeiro as coisas dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vai ser acrescentada para você. Então olha só, continuando aqui, a ansiedade é uma perturbação interior causada pela incerteza, pelo medo. Ela gera angústia e sofrimento. Então a ansiedade, ela traz todos esses males, né? Olha só que coisa interessante, no segundo tópico aqui, e aí a gente já vai para o encerramento. O segundo tópico, ele vai falar a respeito deixe de lado as dissensões, deixe de lado todas dissensões. Diz assim, se uma igreja há brigas e divisões, isso mostra que os crentes são carnais.
Quem é guiado pelo Espírito não incentiva e nem faz parte de discussões e contendas. Quantos ministérios já foram despedaçados e as ovelhas dispersas por causa de contendas? Paulo, em Romanos 16:17, exorta os crentes a ficarem atentos àqueles que estavam promovendo dissensões. Então, olha só que coisa interessante para me encerrar. Coisa maravilhosa. Muitas das vezes nós vemos isso dentro do próprio ministério da própria igreja que nós congregamos. Essas dissensões, esses partidarismos, por quê? Porque as pessoas verdadeiramente estão somente ligados em cargos, em se dar bem, em status, em sempre estar ali visível, sempre estar com a sua cara nos holofotes, e esquece que você está verdadeiramente com pessoas, você está congregando com pessoas, você está ali manipulando as vidas. Então você, como líder, ou como um líder de mocidade, ou um líder, ou um pastor, ou um presbítero, ou que seja um missionário, você pense que verdadeiramente vidas, são pessoas que você está cuidando. E quando você cuida de uma forma especial, você verdadeiramente está cuidando do rebanho que foi colocado na tua mão. Agora, quando você manipula essas pessoas, né, o termo manipular é você utilizar, fazer com que essas pessoas façam tudo aquilo que você quer, porque você quer, verdadeiramente você está levando essas pessoas à condenação. Por quê? Porque verdadeiramente o Senhor, Ele quer salvar pessoas, não que as pessoas fiquem. Então a mentalidade hoje é criar um reino aqui na terra. Então a teologia hoje que está pregando é construir um império nesta terra. Mas nós sabemos que verdadeiramente o reino que foi preparado para nós não é um reino terreno, é um reino celestial. Então preste bem atenção, guarde bem isso, guarde bem isso. Cuide bem das ovelhas, porque tem pessoas morrendo, tem pessoas indo para o inferno, tem pessoas que estão perdendo a sua salvação por tua causa e pela minha. Por quê? Porque nós estamos omitindo, estamos sendo omissos. Estamos omitindo a verdade. A verdade ela liberta, a verdade ela transforma. Agora, se nós estamos mentindo, enganando, manipulando, verdadeiramente a condenação é certa. E essas pessoas, se forem condenadas, você também e eu iremos também sofrer as consequências. Por quê? Porque o Cristo, o Senhor ungido, Ele colocou a cada um de nós para fazer o quê? Para estar levando essas pessoas a Cristo. Levando essas pessoas a Cristo. Por quê? Porque Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até Deus. Não vai até Deus senão por Ele. Amém? Então lembre bem disso. Você está mexendo com vidas, com pessoas. E a salvação é somente através de Cristo. Tome cuidado, gente. Tome cuidado com essas mentiras. Vamos lá na conclusão. Conclusão diz assim, ó: que venhamos crescer em graça e sabedoria. Buscando desenvolver o fruto do Espírito e deixando de lado toda discussão e partidarismo, pois em breve o Senhor Jesus voltará. Os que primaram por uma vida cheia do Espírito Santo receberão o seu galardão. Cultivemos o fruto do Espírito. Então é bem certo que aqueles que verdadeiramente prezam pela verdade, prezam pela palavra do Senhor, pela verdade da sua palavra, esses alcançarão a salvação. Agora, aqueles que deixarem enganar ou enganam, esse verdadeiramente perderá a sua salvação. Então, desde já eu quero te agradecer. Vamos orar aqui, né? Vamos fazer uma oração pela minha vida e pela sua. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Eu te agradeço por todas essas palavras, que essas palavras venham chegar, Senhor, aos corações. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Muito obrigado. Dê o joinha lá, o like, inscreve no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.